Boa noite, queridos. Tudo bem? Boa noite a todos que estão chegando. Vou aguardar um pouquinho para todo mundo se acomodando, recebendo o aviso aqui da nossa rede que estamos ao vivo e juntos. Boa noite. Gostaria muito de saber de onde vocês falam, para a gente fazer o nosso esquenta da noite. O tema hoje promete, é um tema que, pelo tanto de perguntas que eu vi que vocês pretendem fazer, eu acredito que seja bem rico para todos nós. Espero que vocês levem muito conteúdo, muitas reflexões, muitas percepções sobre vocês mesmos a partir de hoje. Boa noite a todos, que bom estar com vocês aqui, São Paulo, Boca Raton, Flórida, olha que legal, São Paulo. Boa noite, pessoal, vamos esperar os nossos parceiros aí de live chegarem. São José dos Campos, Sapucaia do Sul, São Paulo, boa noite, meu querido, tudo bom? Santa Cruz do Sul, boa noite, boa noite, boa noite. Que delícia, Natal, Araucária, Curitiba, vamos lá, Belo Horizonte, vamos marcar presença aqui, né, Brasil, porque hoje o tema é muito, muito interessante. Curitiba. Pessoal, eu coloquei 2 temas para vocês escolherem, né? Um era sobre como lidar com a dor de uma traição, né? Como superar uma dor da traição. Teresópolis, Rio de Janeiro, tudo bem? Paranaguá, tô aqui vendo o pessoal chegando, que delícia, né? Atlanta, olha só, Criciúma, que diversidade linda. Essas coisas da gente ver os brasileiros, né? Brasil afora, mundo afora, ganhando o mundo com as suas ideias, com os seus talentos. Mas eu tava falando aqui pra vocês que a gente... nós tivemos 2 temas, eu fiquei bem surpresa, porque um deles, que era sobre como superar a dor de uma traição, é um tema que vocês estão me pedindo, gente, ó, há muito tempo. E a gente foi sempre priorizando algumas outras necessidades do grupo. E daí eu coloquei esse tema, mas como eu gosto que vocês escolham o tema, eu disponibilizei mais uma opção, né? Que seria justamente como lidar com a opinião dos outros, como se livrar desse medo, dessas críticas, esse medo desse olhar, esse medo que muitas vezes nos aprisiona, que é o olhar do outro, que é a fala do outro, que é a crítica do outro, né? Então, eu gostei, em primeiro plano, para a gente poder iniciar esse olhar sobre a fala do outro, quer dizer o seguinte para vocês. Quantas vezes vocês já ouviram em rede social que a gente não deve se importar com a opinião dos outros? Quantas vezes vocês escutam isso praticamente como um mantra? Eu não me importo com a opinião dos outros, dane-se a opinião dos outros, a opinião dos outros é uma bobagem, é uma crença limitante. Mas então eu vou lhe fazer uma pergunta. A nossa live de hoje, o tema de hoje, não foram vocês que escolheram? Não foi a opinião de vocês que estruturou o trabalho dessa noite? Vocês vejam como a opinião, gente, ela tem um poder. Quando você compra um produto, olha aí no seu entorno, na sua casa, na sua mesa, o que você está usando, o perfume, um livro que você compra, que você ouviu falar bem, né? Uma série que você está assistindo por indicação, isso tudo não é pautado na opinião dos outros? Então a primeira coisa que eu gostaria de desconstruir com vocês essa noite é que a opinião dos outros não é relevante. Tenta vender um produto, tenta vender um serviço, tenta vender uma ideia, tenta vender o seu talento sem você conseguir fazer com que as pessoas acreditem que o seu talento, o seu produto e a sua ideia sejam boas. Isso tudo, sim, são opiniões, e a gente tem que começar a entender que essas opiniões são importantes. Então eu digo que nas redes sociais nós temos sempre 2 grandes falácias. A primeira delas é que a gente nunca deve se importar com a opinião dos outros, e a segunda é não crie expectativas. Então são 2 mentiras que tentam nos vender. Então, para a gente poder trabalhar com o assunto de hoje, a primeira grande questão
Se a gente não tiver expectativa, a gente não sai nem da cama. Se nós não tivermos expectativas, a gente não tenta se superar no dia a dia. E sim, nós vamos trabalhar com a opinião dos outros. A grande questão é, quais opiniões são essas? Que medo da crítica alheia que eu tenho? Por que que essa crítica me paralisa? Então, em primeiro lugar, o medo da crítica e a própria crítica. Então, a gente tem que olhar para conceitos. O que que é medo? O medo é sempre ruim? Não, o medo é um grande conselheiro. Mas o medo que me rouba de mim e rouba minha capacidade de me articular no mundo é um medo paralisante. Se ele estiver associado a uma crítica, eu tenho que olhar para uma segunda situação. O que que é uma crítica na minha vida? A crítica é um lugar do outro, de fala do outro sobre mim, que pode contar algo sobre mim que eu não sei, mas que não é necessariamente ruim. Talvez o medo da minha crítica ao me expor, por exemplo, seja muito mais uma coisa mal resolvida em mim, que talvez o outro sinalize e que se eu venha me apropriar, eu posso evitar muitos problemas. Por exemplo, imagine que uma pessoa sempre fale para você que você desiste das coisas. Então, quando você vai comentar alguma coisa, você vai expor uma nova ideia, você já fica, já vão falar que eu desisto das coisas. Quer ver só? Nem vou contar que eu quero começar esse projeto, porque já vão falar que eu desisto sempre das coisas, que não vai dar certo. Mas daí entra uma pergunta. Será que esse comentário sobre o fato de você sempre desistir das coisas é uma crítica negativa? Ou será que é uma abertura de olhos para você poder olhar se isso de fato não é verdade? Segundo ponto, eu quero saber de vocês. Vocês que estão aqui, que estão nessa noite do dia 14 de março comigo de 2023, o que vocês temem em relação à crítica alheia? Quais são os pontos que impactam na vida de vocês? Se vocês estão aqui hoje, o que moveu vocês hoje a virem pensar aqui comigo? O que vocês já deixaram de fazer? Ou o que vocês até se expuseram, mas recuaram, foram com muito medo? Quais críticas vocês temem de um modo geral? Em que momento que a crítica te paralisa? Ela te paralisa já na largada do teu projeto? Ela te paralisa na metade, quando você está duvidando se vai dar conta? Ou você, de repente, pega essa crítica para você e sabota o seu próprio sucesso? Já pensaram nisso? Porque nós temos uma ideia que muitas pessoas que têm medo de crítica não fazem as coisas. Às vezes, elas fazem sim. Elas começam, elas estruturam, elas conquistam, mas na hora de colher os frutos, na hora de usar a grana que conseguiram guardar para viajar, na hora de falar o idioma que aprenderam, elas gaguejam, na hora de falar, bancar, né, um sentimento, elas recuam, na hora de falar uma ideia, na hora de discordar. Já pensaram nisso? Tudo que uma crítica pode ir sabotando? Eu me recordo analisando que uma vez disse pra mim assim, Lígia, eu guardei a grana para comprar minha casa durante 10 anos. 10. Quando eu achei a casa e eu estava com grana, eu lembro que eu fui falar com o corretor estava super empolgado, mas ele fez um comentário. Ele fez um comentário assim, ó. É engraçado, acho que essa casa aqui era para você, porque a pessoa construiu, mobiliou e não pôde morar porque foi transferida e não deu certo. Ele falou para mim que ele desistiu da casa quando o vendedor falou que não ia dar certo, porque ele já tinha ouvido tantas vezes na vida dele que as coisas não davam certo, que parece que na hora que ele estava conseguindo, que aquilo era o primeiro grande movimento da vida dele, aquela frase, isso não deu certo para aquela pessoa que estava vendendo, hein? Ele se sentiu mal e paralisou, porque ele tinha tanto medo que as coisas não dessem certo para ele, que ele mesmo achou, puxa, de repente essa casa também não vai dar certo para mim, de repente já é uma casa que não veio com boa sorte. Ele disse que contou um monte de histórias, acabou perdendo a casa, que era uma casa boa, se arrependeu e começou o processo terapêutico dele para entender isso. Então, o quanto que nós temos que estar de olho nos nossos processos do cotidiano para perceber o quanto que a gente paralisa diante de algumas coisas que nos são familiares por acreditar que aquele lugar não nos pertence. Né? Às vezes as pessoas sabem acionar ali botãozinhos e falar pra gente aquilo
que faz a gente parar, que faz a gente desistir, que sabota, às vezes intencionalmente, às vezes elas nem sabem. Então vamos começar aqui o nosso bate-papo a partir do que vocês estão trazendo. A Ione falou pra mim que ela sabota o sucesso por medo, olha só. Acho que Ione tem muito a ver com essa história que eu coloquei aqui pra vocês agora, né? Muitas vezes as pessoas se sabotam porque quando você às vezes está no ápice do seu sucesso, o que acontece? Um protagonismo enorme precisa ser sustentado. Os holofotes ficam sobre você, as luzes vêm em sua direção. E nem sempre a gente consegue sustentar isso. Por vezes a gente sonha muito com aquilo, né? Mas nem sempre a gente sustenta aquilo que a gente, com aquilo, né? Aquilo que a gente tanto desejou, que a gente sonhou. A minha xará tá falando aqui, darem risadas, zombarem, ego. Por vezes é uma questão de ego, né, Lígia? Mas muitas vezes também é uma questão de já estar habituada a não poder. Então a gente tem que começar a cuidar muito, porque quando as pessoas zombam, eu acho que a gente tem que ter um cuidado assim, violento, né? Primeiro, que a gente tem que aprender a lidar com os nossos próprios limites, que eu vejo que a gente vai tendo que articular aos poucos, a gente às vezes não se sente preparado, vai tendo que se testar naquele papel, né? Mas o segundo aspecto é quem tá te criticando, quem tá zombando, quem que tá falando as coisas pra você. Eu digo que quem tá fazendo menos do que você, quem tá realizando menos do que você, não tem o direito, não deveria ter o espaço de estar criticando você. Vocês já repararam que normalmente pessoas que têm vidas interessantes, pessoas que têm vidas construtivas, que estão realizando coisas, de um modo geral, são pessoas que não zombam dos outros? São pessoas que dão caminhos para nós? Normalmente quem zomba, quem critica, ou não tá fazendo nada, ou tá incomodado com o que você tá fazendo, ou tá acostumada a sempre ser a pessoa que é o centro das atenções por algum motivo, e quando você começa a se apropriar do seu espaço, você passa a incomodar. Quem está ocupado, gente, fazendo as suas coisas, vivendo as suas vidas, né? Cada pessoa que está vivendo a sua vida, que está construindo seus próprios projetos, não tem tempo de pensar naquilo que fica dando errado para os outros. No máximo vai olhar que a pessoa está se esforçando e vai dizer, vem cá, vamos fazer uma parceria juntos? Vamos construir algo juntos? Então, quem que está zombando de você? É uma pessoa que realmente ela tem uma vida bem construída? Segundo ponto, quando alguém zomba, você tem força para perguntar? Quando alguém te critica por algo que você acha que é injusto, você tem força para perguntar para a pessoa por que ela está falando aquilo para você? Ou você simplesmente engole, né? Vai embora, se afasta e não trabalha aquilo em você, percebe? Quando alguém critica você de um lugar que não é justo, que não é uma crítica que realmente agregue, uma crítica construtiva, existe um dever autoprotetivo seu. Mais ou menos como se alguém viesse te agredir, por exemplo, te jogar uma pedra, tentar te empurrar ou te dar um tapa, você tem que se defender. A questão da agressão psicológica, da agressão emocional, né, da agressão perturbadora que tenta desestabilizar o seu talento, a sua iniciativa, a sua força, também merece uma autoproteção. Não é porque não veio com uma agressão física que ela não deva receber uma defesa da sua parte. Então existe sempre uma defesa muito coerente, que é a pergunta: por que você está falando isso pra mim? Por que você está agindo assim? O que você faria no meu lugar? O que você sugere? Porque daí a gente também começa a desconstruir esse medo que a gente vai assimilando e a gente recoloca o outro no lugar dele. Né? Então, boa noite aqui para todo mundo que está entrando aqui. Quero ver o que mais que vieram de dúvidas. O que paralisa? Ó, a Eli falou: saboto meus relacionamentos amorosos quando vejo que pode dar certo. Acaba estragando. Olha, gente, em muitas situações você nota que às vezes o amor vem para tua vida. O parceiro ou a parceira são super legais. E você começa a visualizar cenas que não existem, a sentir um ciúme exagerado,
Começa a arranjar desculpas. Em várias situações eu já vi para não conhecer a família da pessoa. A pessoa quer incluir os amigos, quer incluir a família, e o parceiro foge porque nunca deu certo antes, porque esse parceiro de repente tá ali comigo por algum interesse, porque logo ele vai descobrir quem eu sou. Então percebe, muitas dessas defesas da crítica alheia, em várias circunstâncias a questão não é a crítica do outro, é a autocrítica exagerada. É aquilo que eu penso sobre mim que nem sempre é o que o outro pensa. E volto a dizer, se o outro pensa, vamos conversar sobre, porque eu quero saber mais de mim, eu quero ver o que você enxerga, ou eu quero aprender a me desenvolver a ponto de eu não estar ali repetindo um padrão, né? Normalmente, quando nós queremos ter um controle sobre o que o outro pensa, vocês já repararam que a gente está muito mais controlado pelo medo? Muitas vezes pelo medo da perda? Então eu digo assim, na vida, meus queridos, nada é seguro. Muitas vezes você tem dinheiro e o banco quebra. Você tem saúde e pode descobrir uma doença. O grande amor da sua vida que viveu anos do seu lado, do mesmo jeito que chegou apaixonado, pode desapaixonar. Então, a gente, segurança, meus queridos, seguranças absolutas não existem. Então, por que vocês vão deixar de realizar as coisas que vocês querem para querer controlar o que o outro pensa sobre você, o que o outro sente sobre você, né? Será que essa pessoa vai estar daqui a algum tempo do meu lado? Será que eu vou comprar uma casa junto com a pessoa? E se ela daqui a pouco desistir? Gente, como é que a gente vai estar o tempo todo? A melhor forma de você fazer, né, provocar que alguém desista de você é você viver sendo uma pessoa insegura. Pessoas inseguras, pessoas que estão sempre apostando no medo, as pessoas que estão sendo sempre aquelas que dão um passo para frente e 3 para trás, aquelas que ficam sempre no será, ao invés de dizer vamos, aquelas que começam os projetos e vão tropeçando e acabam desistindo, não porque está difícil, estão galgando o passo, mas porque já estão desistindo, porque sempre desistem. Essas são as pessoas que, de um modo geral, vão se tornar desinteressantes. Então, ao invés de você ficar focando, será que o outro vai embora? Pergunte para você mesmo. Ou será que sou eu que sempre estou indo embora quando eu desisto? Eu estou deixando de construir algo com essa pessoa porque sou eu que desisto, sou eu que vou embora. Sou eu que saboto, sou eu que provoco briga, sou eu que vivo tentando controlar o outro porque eu tenho ciúme, porque eu sou inseguro comigo. Sou eu que não falo o que amo por medo do outro não falar a mesma coisa pra mim. Sou eu que sempre tô desistindo de todos os cursos que eu faço porque eu acho que o fulano não gosta de mim, porque o professor vai me dar nota baixa, nem tô lá me esforçando. Então, quem tá desistindo do que antes? Olha o que a Paty falou. Depois do pânico e mais de 3 anos de psicoterapia, não dou a mais ninguém o direito de críticas destrutivas com o intuito de diminuir, constranger ou qualquer coisa negativa. Uma coisa também que eu gostaria de trazer para vocês essa noite é que nós vemos muitas pessoas, não são poucas, vocês devem ver isso também, falando que não se importa com a opinião dos outros, que a opinião dos outros não serve para nada, que a opinião dos outros isso e aquilo. Eu falo o que eu quero, eu dou de dedo, eu agrido. Eu não vou aceitar que ninguém faça críticas, né? Essa pessoa é preconceituosa e muitas vezes você vai vendo que a pessoa que está falando isso se comporta, por vezes, de uma forma preconceituosa. Quantas vezes eu vejo, eu não gosto de quem não conversa comigo, de quem finge que eu não estou do lado. Gente, será que a pessoa não conversa porque não quer? Tá fingindo que o outro não tá ali? Ou será que a pessoa é tímida? E a pessoa que tá falando que não gosta de gente preconceituosa já tá tendo um preconceito, já tá ali rotulando uma pessoa que é tímida. Às vezes ela não tá esnobando quem tá do lado, ela está com uma dificuldade de conversar com quem está do lado. E ainda está sendo rotulada por isso. Quantas pessoas hoje estão por aí, gente, falando mal, gritando, dando de dedo, lacrando com um discurso de que não suporta que ninguém dê opinião, que elas não estão nem aí para a opinião dos outros, mas elas estão sim. Muitas vezes elas estão lacrando, sendo agressivas, impondo sua forma de ver a vida, porque no fundo elas querem impressionar um determinado tipo de grupo.
o grupo dos lacradores, o grupo dos que querem brigar, o grupo dos outros que muitas vezes querem impor a sua forma de ser, de sentir, de pensar, que hoje em dia está super comum. Então, será que quem diz que não se importa com a opinião do outro, não se importa em que nível? Será que não está querendo impressionar um determinado tipo de grupo enquanto desconstrói um outro tipo de grupo? Temos que estar muito atentos com isso, né? Às vezes a gente fica muito, nossa, eu sou a única pessoa do universo que fica perturbado com a opinião das pessoas. Ou talvez você seja uma das poucas pessoas do universo com a humildade suficiente para dizer que sim, que a opinião dos outros importa, que sim, a opinião do outro muitas vezes te magoa e que você está no processo de se construir para conseguir entender para quem. Para quem que você vai dirigir sua atenção, né? Com quem que você vai compartilhar aí os seus medos, as suas vulnerabilidades. Mas o que está acontecendo aqui? Vamos lá, a Liane está falando, Café com Liane. Eu confesso que embora eu tenha evoluído bastante, mas eu ainda assim me preocupo, eu ligo sim. Claro! E pessoas queridas, vamos lá. Vocês já imaginaram aqui comigo? O que a gente... Vamos pensar, o que a gente se importar? Qual de vocês que está aqui hoje que não quer ser admirado, que não quer ser amado, que não quer ser querido, que não quer ser lembrado, que não quer ser incluído num momento gostoso, que não quer receber, puxa, adorei aquilo que você fez pra mim, sou fã do teu trabalho, acho que você é uma pessoa de bom senso, admiro muito o teu lado de mediador, gosto do seu jeito de ver a vida, adorei a série que se indicou, adorei o livro, nossa, eu adoro o teu tom de voz, eu acho tão bacana como você acrescenta a vida quando chega no ambiente. A festa não seria a mesma se você não estivesse lá, que bom que você existe. Gente, isso é uma falácia a gente falar que a gente não se importa. E a gente vai conquistando esses vínculos, sim, criando uma imagem bacana. Ter uma imagem bacana não é problema algum. O problema é quando eu me apego a uma imagem que eu construí pra mim, que não é necessariamente a minha verdade, para impressionar alguém, para me adaptar a um grupo. Né? Eu não preciso ser uma pessoa agressiva, eu não preciso estar lacrando em cima de ninguém, mas é necessário que eu defenda aquilo que eu sinto, o meu ponto de vista, que eu me coloque, que eu faça a minha vida valer a pena, que eu possa defender os meus pontos de vista sem me sentir mal por ser eu mesmo. E isso, meus queridos, a gente só vai fazer na medida que a gente tem uma palavrinha mágica chamada humildade. A humildade de permitir que o outro fale o que ele pensa, mas acima de tudo que ele pense o que ele quiser sobre mim. Mas eu não trairei jamais a minha verdade. Eu não vou fingir ser quem eu não sou, porque eu tenho medo do que falarão de mim. Porque isso vai fazer no calar da noite eu ter mais vergonha de mim mesmo do que do outro que muitas vezes discorda de mim. Então, a gente tem que saber que a gente pode compartilhar a cama com o nosso parceiro, você com a sua parceira. Você pode compartilhar a cama com quem você quiser, mas a sua consciência você partilha com você. Você pode estar deitado do lado de alguém à noite, mas na hora de dormir é você com você. E quando a gente se trai, quando nós nos auto-abandonamos, quando a gente coloca a verdade do outro sobre a nossa, mesmo quando a gente discorda, no fundo, a gente começa cada vez mais a quebrar um pedacinho, outro pedacinho, mais um pedacinho do cristal do nosso amor próprio. Daquele bem-estar de ser quem a gente é, né? Sabe que tem coisa pior, gente? Que muitas vezes você tá com um grupo de amigos e daí você vê alguém falando a verdade dele, né? Com tanta tranquilidade, uma verdade incômoda para a maioria do grupo que tá ali presente. E você pensa, nossa, que coragem, a pessoa falou o que eu tava pensando. E daí todo mundo fica surpreso e ainda fica admirando. Diz, meu Deus, eu quero você aqui na próxima vez. Eu achei você uma pessoa muito corajosa de falar o que pensa. Nossa, que incrível esse teu ponto de vista. Eu não tinha pensado assim. Ou,
Nossa, do jeito que você falou agora eu entendi que eu posso mudar de opinião. E você tá ali, né, pensando, puxa, mas é exatamente o que eu imaginava, era exatamente o que eu pensava da vida. A diferença entre eu e essa pessoa que falou é que ela não quis impressionar. Ela só foi ela. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Se você soubesse que você vai morrer daqui uma semana, vai embora, vai para outra dimensão, não sei para onde é que cada um de nós vai, você passaria a falar mais a sua verdade? Você bancaria mais a sua vontade? Você entenderia a beleza da vida que você carrega? Você entenderia a beleza de ser a pessoa única do seu universo? Você compreenderia como isso aqui é precioso, como isso aqui é valioso? Que não é à toa que cada um de nós está aqui por um motivo? Você entenderia que talvez você não tenha tanto tempo para se preparar tanto para o dia que tudo dê certo, você se tornar a pessoa que você quer? E que é aqui no cadinho do dia a dia, um pouquinho que a gente vai dando para cada um. Uma hora a gente acerta, uma hora a gente erra, mas que a gente faz a diferença. Queridos, olha só. Vocês já riram de uma situação engraçada com algum amigo? Você já contou uma situação, uma experiência cômica para algum amigo? Já teve aquelas histórias de final de um jantar, que você tá ali batendo papo e que vem aquelas histórias engraçadas? Você já notou que normalmente são sobre as coisas que não deram tão certo? Existe um vínculo muito forte. Eu sei que muitas pessoas têm medo de falar de morte, né? Mas existe uma intimidade muito curiosa, e eu percebo isso porque eu fiz um bom tempo de estágio com pacientes terminais. E eu aprendi uma coisa muito curiosa quando as pessoas estão ali lutando pela vida. Ninguém fica falando sobre quero impressionar. Ninguém fica falando sobre tenho medo da crítica. Mas todo mundo fala uma coisa. Por que eu não falei? Por que eu não tive coragem? Por que eu não disse? Por que eu não fui viver o que eu queria? Por que eu me enrolei tanto? Por que a vida passou tão rápido e não deu tempo? Então eu digo que quando a gente faz uma experiência de pensar na morte, a gente está se conectando muito fortemente à vida. Porque não é uma questão dramática, vou morrer, mas é pensar no quanto que nós somos vulneráveis e o quanto que essa percepção da nossa vulnerabilidade, em muitos momentos, ela nos conecta com a nossa urgência de fazer as coisas, com a nossa profundidade de existir, com a nossa capacidade de articular o nosso desejo com o mundo, a nossa comunicação, a nossa essência, né? E acima de tudo, quando eu tô querendo controlar a opinião do outro, será que eu tô querendo controlar a opinião do outro realmente porque eu gosto do outro? Ou será que é porque eu não gosto de mim? Porque muitas vezes a gente vê isso. Pra mim é importante que o outro goste de mim porque eu quero namorar aquela pessoa. Então não manipule aquela pessoa. Namore aquela pessoa, conheça aquela pessoa. Mas vá até ela com aquilo que é teu. Porque senão é como se você estivesse mentindo para aquela pessoa, você estivesse encenando, você estivesse numa peça de teatro. E nós não conseguimos nos relacionar, né, gente, com peças de teatro o tempo todo. A gente vai no teatro um pouquinho, né? Mas a gente quer, no fundo, ver o personagem que tá ali, naquele ator. Quando que a gente gosta da peça? Quando a gente vê uma emoção por trás do ator. E que emoção que é aquela? Normalmente uma emoção nossa. Se você vai numa peça de teatro que não te passa emoção, que não toca a tua própria humanidade, é mais ou menos como você se relacionar com as pessoas sem tocar a humanidade delas também. Então, no fundo, o que eu quero dizer com isso? No fundo, o que eu quero dizer é que o que nos encanta é a própria humanidade, é a emoção, é muitas vezes a própria limitação. Quantas vezes a gente vincula com uma pessoa no momento da limitação dela? Quantas
Quantas vezes nós somos necessários na vida das pessoas no momento que elas nos pedem ajuda? Quantas amizades lindas, quantos vínculos amorosos, quantas oportunidades a gente vai construindo ao longo da vida, justamente quando as fragilidades de uma pessoa se encontram com as fragilidades da outra pessoa. É ali nesse ponto de convergência em que a minha humanidade toca a humanidade do outro que a gente começa a ter uma troca verdadeira, né? A gente para de querer agradar e a gente começa a se mostrar. A gente troca, eu quero impressionar, por eu quero rir contigo. A gente para de querer saber tudo e passa a perguntar o que a gente pode aprender com o outro. Então a gente vai descendo daquele altar que a gente mesmo se coloca. Muitas vezes não é o outro que nos coloca. E aqui, por isso que eu falo, aquele medo às vezes da crítica, não é porque a gente gosta do outro e quer impressionar o outro, mas é porque a gente não gosta da gente. É porque aqui dentro, ó, aqui, tem coisas que a gente precisa resolver. E isso, gente, é uma coisa para a vida toda. Não é um trabalho hercúleo no sentido de vou fazer um grande monumento aqui está construído. É um trabalho hercúleo para uma vida. É uma construção, é uma pavimentação, é uma estrada emocional. Então, comece a ter até aquele gostinho de não querer estar impressionando, mas de olhar para os outros com mais interesse. Sair daqui do umbiguinho, ó, e ir lá para o coração do outro. Muitas vezes, inclusive, quando as pessoas estão agressivas num dia e te tratam mal, experimenta perguntar para elas, você tá bem? Você tá num dia legal? Posso te ajudar de alguma maneira? Vocês vão ver que coisas curiosas acontecem. Às vezes a pessoa está sendo agressiva e ela nem percebeu. Ela está te agredindo porque na verdade ela está mal com ela. Então, quando a gente vai saindo dessa posição de refém do outro, quando nós vamos saindo dessa posição de refém da opinião do outro, a gente começa a olhar para o outro de verdade. Nós começamos a nos conectar, que é algo tão raro hoje em dia, meus queridos. A conexão, muitas vezes, ela não acontece porque ficam duas pessoas, uma querendo impressionar a outra, ao invés de duas pessoas quererem trocar uma com a outra. No mundo de tantas aparências e que as essências estão cada vez mais caricatas, a arte de nós articularmos a troca efetiva, a troca verdadeira com as pessoas está cada vez mais rara. Eu ouso dizer que o mundo não será necessariamente daqueles que estejam mais preparados tecnicamente. Eu acredito que a parte técnica é muito importante, a gente estudar, aprender, saber. Mas eu ouso dizer que o mundo em breve vai ser daqueles que têm a capacidade de se conectar com as outras pessoas emocionalmente. Fazer com que elas se sintam especiais ao nosso lado e não simplesmente como objeto, porque nós estamos numa era, meus queridos, de muita objetalização do corpo, objetalização da própria opinião. Muitas vezes as pessoas dão opinião, volto a dizer, querendo muito mais lacrar e impressionar do que para emitir um acréscimo de ideias, uma reflexão a mais. Então, quando você estiver com bastante medo de críticas, comece a se perguntar se você não está objetalizando os seus relacionamentos. Se você efetivamente, quando você está conversando com alguém, você está ali, inteiro, ouvindo, mergulhando no universo do outro. Ou se você só está rasinho, só no snorkel, não pegou o cilindro e foi lá no fundo para saber realmente a que veio aquela pessoa, ouvir com atenção. De um modo geral, as pessoas que têm medo de críticas são péssimas ouvintes. Elas não veem as coisas com profundidade, porque elas estão ouvindo tanto barulho daqui, o ruído está tão grande aqui por medo, o que a pessoa está pensando de mim, será que eu falei bobagem, o que ela está achando do meu posicionamento, quer dizer, eu não estou conversando com o outro, eu estou conversando comigo,
com o meu ego, com a minha imagem que eu quero vender pro outro. E enquanto eu ficar nessa posição de querer impressionar, ao invés de ouvir o que o outro tá me dizendo, entre eu e essa pessoa não vai ter uma ponte, vai ter um abismo. E quando nós estamos entre uma pessoa de um lado do abismo e a outra do outro lado do abismo, a gente está nivelando a relação por baixo. É uma relação frágil, uma relação ruim, é uma relação que dificilmente vai criar uma conexão, vai gerar um vínculo. E quanto mais frágil eu vou me sentindo nos meus relacionamentos, quanto menos eu tenho capacidade de vincular com as pessoas, mais eu tenho uma sensação de não pertencer ao mundo. Muito do medo da crítica é uma falta de sensação de pertencimento. É como se eu não tivesse um lugar ali, quando na verdade muitas vezes sou eu que não estou ocupando aquele lugar. Porque eu não tenho interesse sobre aquele lugar. Eu tenho interesse sobre a fachada que eu vou deixar naquele lugar. Então reflitam, se o medo da crítica de vocês, ou de pessoas com as quais você se relaciona, porque às vezes você está aqui ouvindo isso para tentar até ajudar alguém, não é porque a pessoa não está no planeta com os dois pés, ela não está fincada, ela não está criando as raízes. Para nós podermos lidar com crítica, volto a dizer, a gente tem que vestir aí, calçar aí as sandálias da humildade, aprender a ouvir. Até para eu poder filtrar qual crítica é boa e qual crítica é ruim, eu tenho que partir de um princípio que eu presto atenção na crítica, ao invés de eu simplesmente querer refutar a crítica. Se alguém vai me dizer, olha, eu quero te dar um feedback, e eu vou blindada, eu vou hermética, né? Eu vou refratária pro feedback que alguém está me oferecendo, eu tô perdendo a melhor parte do feedback, que é justamente ver o que sim e o que não. Eu só vou ficar me defendendo, que é muito do que nós vemos, por exemplo, em relacionamentos de casais, que são péssimos para conversar porque não se escutam, só querem convencer o outro e não ouvir o outro, acolher o que o outro está dizendo. Queridos, quero saber se vocês querem aproveitar. Jennifer, que graça essa chavinha. Se vocês querem perguntar alguma coisa, né? Se vocês gostariam de tirar alguma dúvida, se gostariam de compartilhar comigo alguma vivência, porque é isso que enriquece essa nossa troca, né? É isso que faz com que eu aprenda muito com vocês também. A Café com Liane tá falando, eu estou aqui por mim, porque eu acho que quando eu melhoro tudo em mim, como consequência, todo o resto melhora. E eu vou te dizer o seguinte, Liane, nem sempre o resto melhora, mas eu tenho uma certeza que você vai ter uma condição de entender porque que em muitas circunstâncias as coisas não melhoram. E você talvez entenda onde você deve investir mais a tua energia psíquica, em quais relações, né? Porque quando a gente começa a ficar mais forte por dentro, não quer dizer que não terão tempestades por fora, né? Mas quer dizer que a gente talvez tenha uma condição melhor de entender como que a gente vai velejar no mundo, para que lado aí que a gente ajusta a nossa vela. Ao invés de ir contra o vento, a gente vai começando a entender quais ventos vão nos ajudando, né? No campo profissional, Terezinha, o que você gostaria de saber do campo profissional? Porque o campo profissional tem um vínculo bem forte com tudo isso que nós estamos conversando, né? É importante a gente também perguntar, especialmente se tiver algum colega sabotador, algum colega que ao invés de trazer uma crítica legal, começa a sabotar, você também começar a perguntar também, né? Por que o seu colega às vezes está sabotando o trabalho? A Eli tá falando, eu quero saber onde você guarda a bola de cristal, suas falas sempre acertadas, obrigada. Eu que agradeço, Eli, fico feliz porque, como eu tô aqui sozinha, no sentido, né, de estar falando daqui para lá com vocês, eu preciso que vocês me ajudem para eu ver se eu tô caminhando por onde o tema interessa a vocês, para todo mundo ser enriquecido daqui. Otília, querida, obrigada por me dizer, fico feliz, é bom ter o termômetro de vocês, né?
Gente, meu primo, o Enio, tá aqui, que delícia, tudo bem, querido? Um beijo aí pra todo mundo em Jaraguá, já tô com saudade dessa família. Então, meus queridos, a gente entender que talvez a gente possa, nesse nosso universo, sermos as pessoas que ficam esperando menos, né? Oi, Cami, beijo pra você. Te admiro muito, viu? Que bom te ver aqui. Quando a gente começa a entender que, ao invés de a gente esperar, né, pelo lugar certo pra gente germinar, a gente ficar com dedos e pensando, puxa, eu tenho medo de crítica, eu vou lá, vão falar isso de mim, o que vão pensar? Vá, se exponha, abrace, né? Eu já vi muitas situações, gente, muitas, em que eu abracei a pessoa, no começo ela estranhou, e depois quando eu chegava no evento, no lugar, né? A pessoa disse, você tá brava comigo que você não me abraçou? Porque às vezes eu chegava e não via a pessoa, aí você vai lá, abraça. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes no começo as pessoas têm um estranhamento com o seu jeito de ser, com o seu jeito de agir, com o seu jeito de pensar, porque você é uma pessoa inédita na vida delas. Às vezes você tem um jeito que é muito, muito teu, muito único. E aquela pessoa te olha com estranhamento, não é porque você fez algo errado, é porque realmente é um estranhamento para ela. De repente ela nunca foi abraçada. De repente ela nunca foi ouvida com tanta atenção. Eu já tive situações das pessoas falarem, por que você está me tratando assim tão bem? Como se de alguma forma talvez eu pudesse ter algum interesse escondido, porque a pessoa não está acostumada. No mundo que as pessoas estão invisíveis, às vezes o teu jeito de ser causa estranhamento. Mas não deixe de ser, não deixe de abraçar, não deixe de cumprimentar. Não entra nessa de que o mundo tá duro, eu também vou endurecer. Não, gente, a engrenagem tá dura, vamos ser o azeite desse negócio, vamos transformar, vamos perguntar, né? A gente não precisa estar agradando o tempo todo, mas a gente também não precisa se desagradar deixando de ser quem a gente é. No campo afetivo, Marcilene, como não se sabotar, minha grande percepção é parar de querer adivinhar o que o outro acha. Sabe, eu acho que uma das grandes coisas da vida afetiva, que acontece muito, que eu vejo pela minha experiência, é por que o meu parceiro não fez isso? Por que o meu parceiro não fez aquilo? O meu parceiro nunca ele nunca toma iniciativa. Pergunta claramente, escuta, por que você não toma iniciativa? Por que você não retribui? Você teve algum bloqueio? O que tem contigo? Até porque você tem que saber se você quer estar naquela relação. Não fique tentando adivinhar. Se você está numa relação, senta, conversa, dialoga, até para você saber se sim e se não. A gente tem que saber quem está do nosso lado, né? Temos que saber quais são os projetos das pessoas. Eu vejo que muita gente casa, constrói coisas, às vezes simplesmente está junto, e daí quando eu pergunto qual que é o sonho do seu parceiro, não faço a mínima ideia. O que teu parceiro gosta de fazer? Não sei, a gente não fala muito sobre isso. As pessoas não falam sobre grana, não falam sobre sexo, não falam sobre projeto e moram juntas. Então, como não se sabotar no campo afetivo? Falando da fragilidade. Se o outro te magoou, fale. Se você tem vergonha, muitas vezes, de se expor, peça ajuda pro parceiro. Fale, olha, não é que eu não gosto de você, mas às vezes eu não sei expressar, me ajuda? Às vezes é o teu parceiro que não sabe se expressar, ele quer o abraço, mas não sabe. Abrace, pergunte, como que era na tua família? Como que era com os teus avós? Como é que era essa questão de grana na tua família, de afeto? Vocês vão se surpreender, gente, muita coisa começa a sair. Medo de críticas, a Edith está perguntando, está relacionado com querer agradar ou vice-versa? Talvez sim, talvez não. É a história de vida de cada um. Se você, por exemplo, aprendeu que para você ser amado, você tem que estar agradando o tempo todo, você pode se tornar uma pessoa extremamente insegura. E cada vez que você se sente um pouco insegura na relação, ao invés de você se posicionar, perguntar, se relacionar, você vai comprar um bombom, você faz um agradinho, você abre mão das coisas que você quer sempre em nome de um amor. Eu deixo de ir na academia que meu parceiro não gosta, em nome de um grande amor. Eu nunca tenho tempo pra mim, é sempre pro outro. Então tem que cuidar, porque se a gente começa só a agradar as pessoas, em algum momento a gente vai estar mas tão frustrado com a gente, que nós vamos nos tornar uma péssima companhia. Então eu digo,
agradar uma pessoa, fazer um chamiguinho é gostoso, faz parte de uma relação. Mas isso não pode virar o padrão, o tempo todo eu tenho que agradar, né? Eu digo que quando a exceção virar regra, a gente tem que começar a se perguntar por que a gente tá fazendo isso. Isso é pra tudo, né? Eu posso me atrasar de vez em quando para um compromisso, mas quando eu vivo atrasada para o compromisso, eu tô com problema. Eu posso agradar o parceiro, mas se eu sempre tenho que estar agradando o parceiro e todo mundo o tempo todo para me sentir amado, eu tô com problema. Então eu tenho que reavaliar isso. Será que eu tô me sentindo tão incompetente enquanto ser humano? Ou eu tenho que estar controlando todo mundo o tempo todo para a pessoa pensar bem de mim? O que tá faltando aí, né? O Dauney Antônio tá falando, as conexões exigem ajustes constantes, talvez isto seja difícil de entender nos relacionamentos. Fantástica essa colocação, muito boa colocação, porque é exatamente assim. A pessoa achou que entrou no trabalho, não precisa mais receber e nem dar feedback, a pessoa casou, acha que a relação já tá estável, a pessoa acha que se teve uma transa gostosa, vai transar sempre do mesmo jeito, que o outro gostou, né? Seria mais ou menos assim, eu fiz um prato, meu parceiro gostou, meu parceiro adorou a macarronada. Então eu vou fazer todo dia macarronada. Não dá, né, gente? Fez macarronada, que bom que gostou de macarronada, nós vamos para outros pratos. Que bom que o chefe gostou do projeto, que bom que você gostou de se colocar naquele dia. Um dia você conseguiu falar que bom, mas que não seja o único dia. Né? A gente tem que estar ajustando, fazendo recontratos, uma coisa que não te incomodava num determinado período, né? De repente, vamos lá, vamos pensar na questão da relação que o Dauney falou. De repente, no começo do relacionamento, você não se importava tanto, né? Que a casa fosse bagunçada. Ou no começo da relação, às vezes o parceiro não ganhava tão bem quanto você, ou a parceira, você pagava mais contas, mas na medida que o outro tá ganhando tão bem, vamos dividir, vamos recontratar. Uma mania, às vezes, no começo da relação, depois passa a ser uma coisa que te desagrada, tem que falar, né? São os tais ajustes, a gente tá fazendo novos casamentos todos os dias. Lígia, maravilhosas pílulas de sabedoria, vi você pela primeira vez no Bom Dia Paraná, ficava esperando o dia da sua participação, gratidão. Ai, Terezinha, que delícia! Nossa, gente, eu acordava às 4 da manhã pra ir pro Bom Dia Paraná, tinha que estar lá 4h30, 15 para as 5 pra tá preparada, e quando a gente entrava cedo, eu super agradeço vocês. Isso aí, Walter, humildade, né, porque o mundo é esse, né, a gente tem que calçar as sandalinhas da humildade aí, entender que tem muito para aprender no mundo que tá cada vez mais rápido, né, gente. Vamos lá. Oi, Décio, tudo bem, querido? Obrigada, Marcilene, fico feliz que de alguma forma tá fazendo sentido para você. Vamos lá, a Edith falou... Essa coisa do contrato, né, Edi? Acho que isso que você tá falando em relação a tudo, não necessariamente em relação ao parceiro, sem dúvida. Você pode, por exemplo, recontratar a tua relação com seus pais. De repente, você começa a perceber que os seus pais te infantilizam. E você começa a recontratar a tua relação com eles, começa a se colocar mais, né? Ou com um irmão, ou com uma irmã, que de repente são pessoas que nunca... viram você como uma pessoa capaz, você começa a mudar a tua forma de se relacionar, ou eram pessoas muito dependentes e você quer que eles cresçam porque você quer viver a tua vida e você não quer mais carregar ninguém nas costas, e sim, a gente vai recontratando coisas, né? Oi, Maurício, tudo bom, querido? Oi, Osmair, tudo jóia? Osmair, somos feitos de carne, mas temos que ver como se fôssemos feitos de ferro, e ainda cita o Freud. Pois é, Osmair. Na verdade, eu não sei se a gente tem que viver como se a gente fosse feito de ferro, ou se nós temos que reavaliar se as coisas que nos vendem como verdade são de verdade mesmo, são fatos de verdade, se aquilo realmente é algo que a gente deva seguir. Eu não acho que a gente tem que ser de ferro, não. Pelo contrário, eu penso que quando uma pessoa se vulnerabiliza diante da outra, é ali naquele ponto de conexão que ela mostra o quanto ela é corajosa, o quanto que ela é segura consigo mesma, porque a gente tem uma ideia que pessoas muito seguras não demonstram vulnerabilidade, né? E é o oposto. É justamente quando eu sou seguro de mim ou segura de mim que eu tenho a capacidade de dizer pro outro, não dou conta disso, eu consigo ir até aqui,
né? Pra gente poder justamente ser de carne, como você falou aí, carne e osso. A Cris tá falando, hoje percebo que deixei minha pessoa de lado, me sabotei para fazer as vontades do parceiro e hoje sofro por isso. Minha querida, se você tá percebendo que você sofre, você tá no melhor lugar de todos. Eu sempre digo, o ruim é quando a gente não vê o sofrimento. Quando a gente tá tão habituada a ocupar o lugar do sofrimento que aquilo é normal. Sabe? Síndrome de Estocolmo, que você tá no cativeiro e que a pessoa que tá te prendendo no cativeiro, você quer agradar ela, sem perceber que você tá no cativeiro, você fica quase grata àquele que te sequestrou. Mas daí a hora que você vê que você tá sequestrada, opa, você pode fugir do cativeiro. O sofrimento é isso. Quando eu percebo que estou no sofrimento, quando eu crio uma consciência, é o momento que eu posso pensar, por que eu tô aqui? O que eu posso fazer para sair dessa situação? Eu tô com raiva do outro porque ele me colocou nisso? Ou sou eu que tô dando força pro outro me deixar nessa situação? Coloco a culpa nele para no fundo eu não ter uma iniciativa de tomar posse da minha vida. Então, olha, Cris, pro que tem na sua mão, o que você pode fazer de diferente. Muitas vezes é a gente que dá a chave do cativeiro pro outro prender a gente. Não é o outro que tá trancando a gente. A gente tem que sempre estar com essa percepção, né? Sempre tem algo que a gente possa estar fazendo por nós mesmos. E normalmente quando a gente assume a nossa vida, a gente arranja muitas pessoas que vão nos ajudar no processo. Quando a gente tá sozinho no sofrimento, que a gente se isola, que a gente acha que não pode, a gente não tem como pedir socorro, não tem como pedir ajuda. Lembra que eu falei lá no começo da live hoje? Na vulnerabilidade que a gente se encontra com o outro, né? Iniciar uma relação com alguém que constantemente lembra o ex, faz críticas ao relacionamento passado, acredita ser um indício de sentimentos? Eu não sei se é um indício de sentimentos em relação ao outro, Liane, mas muitas vezes é um indício forte de coisas mal resolvidas na própria pessoa. E eu fico com muito pé atrás em quem sempre tá falando mal do relacionamento anterior, seja do emprego anterior, seja do afeto anterior, do casamento anterior. Por que você tem que começar uma relação a partir de um processo de vitimização? Olha como eu sofri na outra relação, olha como o outro era mal. O que você vai poder esperar de uma pessoa assim? Será que essa pessoa vai ter maturidade para construir alguma coisa do seu lado? Se a gente está começando um relacionamento com alguém, por que a gente está trazendo um terceiro? Por que a gente não está ali para se ver ali e para entregar o nosso melhor ali? A gente tem que cuidar bastante com essas ideias, né? Porque às vezes as pessoas querem vender uma ideia de vitimização para nós, mas a gente tem que entender que no começo é bonitinho, depois você pode ficar bem cansado disso tudo, né? Por nada, Cris. Eu coloco muita fé em vocês, eu falo isso muito nas lives. Eu entendo que quando vocês vêm para as lives, Cris e todos vocês que estão aqui, é porque vocês já estão identificando que vocês têm força para sair de certas situações incômodas, né? Nós nunca vamos procurar uma ajuda se a gente acha que a gente não tem condição de ser ajudado. Vocês concordam? Se eu vou procurar uma ajuda do médico, é porque eu quero ver o que ele tem para me dizer, me instrumentalizar. Se eu vou procurar ajuda de um mentor, é porque eu tenho uma condição de entender que aquele mentor pode me dar um caminho que eu vou percorrer. Ele não vai percorrer por mim, mas eu já estou percebendo que eu posso. Então, tudo isso, gente, são questões muito legais para vocês irem assimilando, né? Lígia, quando somos nós os críticos, o verdadeiro dedinho pro outro. Muito bom. Pergunta que não quer calar, né? A nossa prepotência, às vezes, acha que pode ficar com o dedinho ali tentando mudar o outro. A gente tem que entender que a gente pode entregar uma orientação para quem quer ouvir. Quando muitas vezes eu quero ficar com o dedinho pro outro, seria mais ou menos como estar fazendo uma live aqui, querendo que alguém que não está aqui ouça o que eu estou falando. Se a pessoa quer, né, ouvir o que eu tenho a dizer para ela, ela tem que ter interesse. Não adianta eu querer ficar enfiando isso ouvido adentro, mais ou menos como eu fazer uma comida e ofertar para alguém que não sente fome a comida que eu fiz e ainda querer que a pessoa me agradeça por aquilo,
né? A gente tem que entender se tem fome emocional porque nós estamos entregando, gente. Não adianta eu querer entregar um prato para quem não tem fome emocional. Não adianta, talvez, eu ofertar o melhor vinho da minha casa, por exemplo, quando vem alguém jantar, e a pessoa não entender nada de vinho. Ela vai achar tudo aquilo uma bobagem. Então, cada um vai estar no nível. A gente tem que saber se quando a gente está querendo criticar o outro, se o problema está com o outro, ou se está na nossa prepotência, muitas vezes, de querer mudar o mundo, quando a gente não dá conta nem da gente. Então, tem que cuidar bastante com isso, né? E ver o que a gente tanto está querendo que o outro entenda. Se é tão sobre o outro, tem algo de nosso ali também, né? Gente, sim, eu vou colocar... Tem gente chegando agora. Eu vou deixar gravada, Rosane, mas eu vou colocar lá no meu YouTube amanhã, tá? Vocês me procurem lá no YouTube, eu vou deixar salva no canal para quem perdeu, para quem queira assistir novamente por algum motivo, algum trecho. A Cleonilde tá falando... Gente, meu Deus, deixa eu ver orar. E quando seu namorado, 20 anos mais velho, sem filhos, nunca fala o motivo porque nunca se casou, parece que foge do assunto. Já tentei saber, mas desvia do assunto. Você vai ter que perguntar isso pra ele, diretamente. Tá aí uma pergunta que só ele tem a resposta. Essa que é a grande beleza das nossas histórias. Mas essa coragem de fazer a pergunta, essa sim, pertence a você, né? Eu sempre digo, às vezes o outro não dá resposta porque a gente não pergunta, a gente fica tentando ali tatear e fica também no orgulho de não querer demonstrar que quer saber. Pergunte. E se não quer falar, às vezes é uma coisa interessante para você abordar. Você tem intimidade emocional comigo? Você acha que tá faltando alguma conexão entre nós dois para você ter vergonha de falar? Estamos juntos? Vai tateando o terreno. Bom, queridos, olha, eu quero dizer assim para vocês que agora já tá dando a nossa 1 hora, né? O Instagram faz a gente encerrar. Quero agradecer muito a sua companhia, a sua pergunta, o seu oizinho, a sua reflexão aqui comigo. A live vai pro meu canal do YouTube, tá bom? Eu vou responder essa última pergunta porque eu acho engraçado e é legal que vocês perguntam. A Marcelene perguntando por que eu uso a chave. Eu sou psicanalista, né, Marcelene? E esse é o meu slogan, destrancando coragens. Então eu sempre tô com a chavinha, porque eu acredito que quando a gente vai destrancando as nossas gavetinhas emocionais e acessando os nossos conteúdos, nós vamos nos apropriando da nossa vida. Aliás, para quem não sabe, eu tenho um curso que se chama Destrancando Coragens, que tem justamente esse foco, assim, do tema de hoje, que é como lidar com as vergonhas, do que eu seria capaz se eu não fosse controlado pelas minhas vergonhas. Tem muito a ver com a questão do medo da crítica, de eu não me apropriar dos meus talentos. No curso eu falo muito sobre as origens dos nossos medos, os módulos tem a questão da família, a questão da mulher, a questão de como que a gente se posiciona no mundo, por que a gente não se posiciona no mundo. Então você pode olhar ali na minha bio, dar uma xeretada lá, se alguém mais quiser se apropriar do tema, o curso está lá disponível, tá bom, gente? Quero agradecer a opinião, os comentários, as perguntas e, claro, se vocês também tiverem algum outro tipo de ideia para próximas lives, elas serão sempre muito bem-vindas, sempre nas nossas terças-feiras, às 19h30. Obrigada pela sua companhia. Amanhã, no YouTube disponível para você. E se você daí também quiser marcar alguém que você acredita que possa se beneficiar com o tema, né? Marca, manda, se inscreva no canal, aquelas coisas todas de vocês lá, ativa o sininho e tudo mais, para vocês também estarem recebendo os conteúdos, tá? Obrigada pela noite linda de terça-feira e até o nosso próximo encontro. Um beijo gigante para vocês, gente!